Estamos retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, o programa Wellington Andrade de hoje, que já tem nos estúdios a presença do arquiteto Cláudio Rodrigues. E se o Cláudio está conosco, é porque você sabe que vem verdades sobre a Translitoral, essa aviação que está aí há mais de 50 anos no município do Guarujá e muito mais. Mas antes de conversar com o Cláudio Rodrigues, eu quero falar com você sobre o restaurante Chopp Rara. É isso mesmo, o Rubinho está até dando risada aqui. São 49 anos de tradição, cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã, tudo com a melhor qualidade e atendimento. Restaurante Chopp Rara, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Falar com você também sobre o Rei do Trigo. Por quê? O Rei do Trigo é padaria e restaurante. Pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado, padaria e restaurante. O Rei do Trigo é o império do seu paladar. Fica na Avenida 1160, em Pitangueiras. Agora sim, então, vamos conversar com o Cláudio Rodrigues, que está conosco aí, mais uma vez, em nosso programa. Cláudio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Wellington, mais uma vez pela oportunidade da gente poder vir aqui conversar sobre a cidade, conversar sobre o transporte coletivo e os problemas que afligem a nossa população no dia a dia. Da última vez que o Rubinho esteve aqui, o Rubinho vai estar conosco no segundo bloco, já está nos estúdios aqui, e o Rubinho falou, não, Wellington, você quer saber alguma coisa da aviação translitoral, procura o cidadão Cláudio Rodrigues. Acho que ele não tinha visto você no meu programa ainda. A última vez que você veio, você rasgou aí um papel aí, eu fiquei meio preocupado com você, já está mais calmo hoje, não? Olha, eu estou com a mesma calma que tem os 70 mil pessoas que diariamente ficam mofando nos pontos dos ônibus, esperando um ônibus. E o ônibus vem sujo, lotado, demora muito. Agora com Wi-Fi nos ônibus, na verdade eu falei que... Ficou chique, né? Não, o Wi-Fi tem que ser no ponto de ônibus, porque você fica uma hora esperando o ônibus e depois fica 10 minutos dentro do ônibus, e quem é que consegue usar o Wi-Fi dentro do ônibus com o ônibus lotado? Tinha que ser nos pontos de ônibus. Realmente, Se estiver apertado, como é que tu vai, Fora o risco do telefone sumir, Se for... Agora, o Claudinho, dia 12 de junho é dia dos namorados e a população pode receber de presente aí a renovação por mais 15 anos do contrato, não a renovação, mas a licitação, se não houver quem queira concorrer, a aviação pode ficar por mais 15 anos. Como é que você vê aí essa situação? Agora, sem brincadeira, eu falando sério da minha parte. Olha, a gente vê a Translitoral está aqui há 15 anos, antes era a Aviação Guarujá, e a gente vê de forma muito triste. A população nesses 15 anos tem sido tratada como gado, os ônibus são verdadeiras latas de sardinha. As pessoas são humilhadas, a administração acha que o tempo que o usuário de ônibus tem não tem importância, porque você fica horas no ponto de ônibus. E a gente vê tristemente uma licitação que tinha que ser aberta já o ano passado, e até agora nada. Então em 6 meses não, praticamente 5 meses, até 12 de junho, não vai dar tempo para abrir o processo e concluir o processo licitatório, como nós falamos no outro programa. É uma licitação demorada, tem as visitas técnicas, tem os anexos, tem os recursos que as empresas fazem. Já foi publicada a licitação? Não, que eu tenha conhecimento não. Se foi publicada, não foi dada a publicidade que deveria ter sido dada. Então não vai dar tempo de ter a licitação, não vai dar tempo de concluir, somente a lei 8666, que é a lei que trata disso. E o contrato não pode ser renovado, porque esse contrato que está aí foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas. E nós vamos ter dia 12 de junho, com certeza, um contrato emergencial. Quer dizer, um contrato de 180 dias de 6 meses que a lei prevê esse tipo de contrato. Agora é inadmissível, um contrato que já faz 15 anos que a gente sabia que ia concluir, sabia que ia vencer. E por que até agora não abriu? Eu e o Moia Varjão, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público e o promotor está indagando por que a Prefeitura não tomou nenhuma providência para abrir o processo licitatório. A gente espera que esse inquérito se transforme numa ação e puna a irresponsabilidade da administração com relação a isso. Agora, você tem várias denúncias lá no Ministério Público, A mais antiga qual é? Olha, exatamente a questão da idade dos ônibus. A idade dos ônibus. Olha, eu acredito que já tenha praticamente um ano. Isso aí que mas os ônibus continuam rodando. Circulando. Na própria planilha, tem cerca de 30 ônibus com a idade vencida. Todos os ônibus com prefixo menor que 400 estão vencidos. Todos os micro-ônibus são vencidos. Os ônibus, uma parte deles... Menos que 400. Explica direitinho para o telespectador. O prefixo é aquele número que vai. O grandão. O número grande que vai em azul no ônibus. Isso. Quando aquele número for menor que 400...
Tá? Tem o 379, 375, 333, tem o 205, o 179, o 197. Estão rodando. Todos eles estão rodando e eles têm mais de 7 anos. Irregular. Tem ônibus com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos de uso. A população está pagando para andar de ônibus até 7 anos de vida, é isso? Exatamente, isso é o que prevê no contrato. E o agravante, quando o ônibus tem mais de 7 anos, a possibilidade dele quebrar é muito grande. A maioria dos ônibus que estão quebrando na Santos Dumont, na Dom Pedro, na Demar, são ônibus que estão com a idade vencida. Ou seja, essa manutenção também acaba encarecendo o preço da tarifa de ônibus. Agora, quando você paga R$ 3,20, nesse preço R$ 3,20, já tem uma porcentagem que está indo, Hélio, para a renovação da frota. E não está sendo renovada. Na verdade, ela está indo para o bolso do empresário. Agora, um ano já não teria tempo também para o Ministério Público resolver alguma coisa também? Olha, já deveria ter, na nossa opinião, entrado com uma ação civil pública. Não só com relação à questão da idade, mas também com relação à tarifa. A questão de 60 dias, o imóvel fizer uma denúncia pedindo que o Ministério Público entre com uma ação civil pública para a redução da tarifa. E eu vou agora comentar, nós tivemos essa semana reunidos com o pessoal do Movimento Passe Livre, certo. Né? E os estudantes que estão pleiteando a redução da tarifa e a melhoria na qualidade. Eles estão com abaixo assinado e eles devem estar na próxima semana, após o Carnaval, procurando o Ministério Público, levando esse abaixo assinado e solicitando que o MP entre com uma ação civil pública para efetivamente promover a redução da tarifa, que a nosso ver não deveria ser R$ 3,20, mas sim R$ 2,60. Hoje seria R$ 2,60? R$ 2,60. O custo operacional da empresa, pneu, combustível, pessoal, salário, tudo isso aumentou cerca de 117% nos últimos 15 anos. E a tarifa aumentou 166%. Agora, a prefeita também era contra a aviação antes. Ela entrou junto com você, com o Wilmoia, no processo? Exatamente. A denúncia feita em 2007, né, foi baseada no laudo que eu fiz. A prefeita era contra a aviação. Inclusive, a representação do Ministério Público está assinada por mim, pelo Moia, pelo Cândido, pela prefeita, pela prefeita que não era prefeita, né? Que era candidata, era pré-candidato, pelo vereador Romazini. Aí o promotor entrou com uma ação para reduzir na administração do Fariz, a tarifa foi reduzida, depois eles conseguiram uma liminar no Tribunal de Contas, aliás, no Tribunal de Justiça em São Paulo, fizeram um acordo. Em 2011, o Ministério Público, baseado numa denúncia que nós fizemos, entrou com mais uma ação para reduzir, que está em fase de perícia, e agora nós estamos pleiteando que o Ministério Público entre com uma outra ação para redução da tarifa. Agora você fala assim, o Cláudio conhece tudo de transporte coletivo, ônibus. Não conheço tudo não, tem muita coisa que está na caixa preta, viu, Edson? Agora, o senhor falou uma vez em caixa 2, como é que funciona esse negócio de caixa 2? A Lei Federal de Mobilidade Urbana, que você conhece, 2012, ela diz que todas as rendas complementares com transporte coletivo, quer dizer, tudo aquilo que funciona dentro do terminal, a locação dos boxes, os cinemas, a lanchonete, o restaurante, tudo aquilo, toda aquela arrecadação com a publicidade que estão atrás dos ônibus, publicidade no terminal, aluguel, locação, tudo isso, essa renda, ela tem que servir para a modicidade da tarifa. Ou seja, o faturamento da empresa é aquilo que ela fatura dos R$ 3,20 que a pessoa paga e mais tudo aquilo que é arrecadado nos terminais. Isso aí serve para quê? Para baixar a tarifa. Mas, na verdade, essa arrecadação dos terminais de publicidade, ela não está entrando na planilha. Ela está entrando, na verdade, no bolso do empresário e a administração sabe disso. Ah, é isso? Então, isso que é o caixa 2, então? Exatamente. É um valor que não está sendo computado na composição da planilha. Se antes de 2012 era um conceito subjetivo, hoje não. A lei é clara. Eu acho que esse é o motivo da administração não ter publicado no site da prefeitura a planilha. A planilha, como é que ela passou de 2,80 para 3,20? Porque nessa planilha não está a arrecadação dos terminais. É uma arrecadação indevida, a empresa pode até fazer a arrecadação como faz, mas isso aí tem que servir para baixar a tarifa. E outra coisa agravante, tudo que é pago de energia nos terminais, água, luz, segurança dos terminais, nós é que pagamos a conta. A garagem da empresa que funciona aqui no bairro, ela é utilizada não só pelos ônibus que servem a Guarujá, é utilizada pela empresa a parte de turismo e fretamento. Ou seja, nós pagamos o pneu, a câmera, o combustível, mão de obra de manutenção dos veículos de todas as redes da empresa. Da empresa. Ou seja, essa garagem é compartilhada aqui também, não pode. Tem a translitoral, tem aquela outra que leva a gente para São Paulo, tem a personal bus. Então a gente está pagando tem a turismo, tem a fretamento, tudo isso. O pessoal que pega ônibus está pagando. Toda essa manutenção é feita na garagem. Essa denúncia foi feita pelo próprio Ministério Público, foi por nós. E não dá nada também. E nada disso ocorre. Agora, o que eu lamento é que o relator, né,
final do relatório da denúncia que nós fizemos na Câmara Municipal, ele confirmou, como a Câmara, está de parabéns, a Câmara Municipal de Guarujá, ela confirmou todas as denúncias que nós fizemos. Infelizmente, o relator não conseguiu achar nenhum responsável por tudo isso. Ele confirmou que os ônibus andam lotados, que a tarifa é cara, que existe compartilhamento da garagem, que a arrecadação dos terminais não é inserida, que a Prefeitura não fiscaliza, só que não achou um único responsável. Realmente isso é lamentável. Bom, agora, a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar no estúdio, e o senhor falava que Guarujá é uma cidade falida. Mas por que Guarujá é uma cidade falida? Wellington, o modelo de Guarujá, veja bem, nós temos cerca de 6 mil funcionários, entre os funcionários efetivos, concursados, mais aquele pessoal da frente de trabalho, que confiança, mais aqueles que estão prestando serviço e não foram concursados, 6 mil funcionários. A saúde, parte dela é terceirizada para a Corpore. O trânsito, parte dele é terceirizado, não só a parte de sinalização, como a parte dos radares. Uns para a CLD, outra para outra empresa que está aí. A segurança, parte dela é terceirizada para a GP, um contrato de mais de 33 milhões. O lixo é terceirizado para a Terracom. A pavimentação é terceirizada para a Terracom. A manutenção dos próprios municipais e cemitérios é terceirizada para Monte Azul. A manutenção da escola é terceirizada para a AN. E nós temos 6 mil funcionários. Ou seja, tá sobrando. É impossível você gerir esse orçamento e pagar com a máquina de 6 mil funcionários, mas tudo isso terceirizado. Ou seja, esse modelo de gerenciamento, esse modelo de administração é um modelo falido. Quando nós brigamos pela emancipação de Vicente Carvalho, se Vicente Carvalho for criada com esse modelo, vai quebrar, vai falir. Ou seja, o que se propõe é um novo modelo de cidade, não esse modelo que está aí. Esse modelo que está aí é um saco sem fundo. E a nossa previsão, não só pelas questões do município, pelas dívidas que o município tem, mas também pela questão nacional, né? Esse ano vai voltar a inflação, vai ter uma diminuição das atividades comerciais, vai diminuir a arrecadação dos estados e da federação, os repasses na área de educação e na área de saúde vão ser menores. Então, nossa previsão é que entre o mês de setembro e outubro, Guarujá está falida. Agora, Claudinho, e a questão do asfalto? Como é que é o nosso asfalto? Porque tem muito buraco também nessa Olha, área. Desde 2010, eu já fiz alguns laudos para o Ministério Público, já fui depor tanto aqui no Guarujá quanto no GAECO em Santos, sobre a questão do asfalto. Eu falei, se você tem o seu apartamento, você me contratar para trocar o piso dele, nós vamos ali numa loja, vamos pagar R$35 um metro quadrado do porcelanato, tá? Aí nós vamos gastar mais R$20 com o pedreiro para assentar, mais cimento e cola, 30, 50, e você vai me pagar 10% para me administrar o teu serviço. Você vai gastar R$70 para trocar o piso do teu apartamento, com o porcelanato da Eliane, da Portobello, de todos eles. O metro quadrado que se pagava em 2010 aqui do asfalto do piche era cerca de R$186. Então sai mais barato você tapar os buracos da cidade com o porcelanato do que você tapar com o piche que a Terracom faz. Quer dizer, com o porcelanato 70, com o piche e o asfalto 186. Isso aí é uma vergonha. E aí, está no Ministério Público? Está no Ministério Público, já tem os laudos, os pareceres. Mas não acontece nada. Agora não acontece. Agora alguma coisa tem que acontecer. É a casa do lixo, né? Você vai comprar pão na padaria, você compra pão por quilo. Né? O lixo aqui, o contrato é para pagar por tonelada. E desde 2009 o lixo não é pesado. Eu não sei como é que estão fazendo para pagar o lixo. Um contrato que era de 27 milhões, passou para 52 e hoje é cerca de 73 milhões. Nós gastamos 6 milhões por mês na produção de lixo. Realmente é admissível. Então a cidade, com esse modelo, com um contrato de 33 milhões, com os contratos milionários do trânsito, com os contratos da Corpore, com 73 milhões de lixo, a tendência é uma cidade falida. Qualquer cidade que se espelhar em Guarujá está fadada a insucesso. Agora, voltando à tarifa, então os alunos são estudantes, é isso? Os estudantes fizeram um abaixo-assinado? Um abaixo-assinado para a redução da tarifa e melhoria da qualidade. E eles devem estar, eu orientei que procurasse na próxima semana o Ministério Público. E eles não vão fazer nenhuma manifestação pacífica, nada? Olha, eles já têm ido na aprovação do relatório pela Câmara, eles estiveram presentes lá, eu nem conhecia, eu passei a conhecer essa semana, e eles sabem que após manifestação, após tudo isso, aquele movimento todo que teve ano passado, agora é o Ministério Público. Eles vão falar que a insatisfação não é só deles. Agora veja bem, você tocou bem no assunto dos estudantes. Eu estou convencido que o transporte é ruim, é péssimo. As 70 mil pessoas que andam de ônibus por dia, funcionários aqui da emissora, tudo que andam de ônibus, é ruim o transporte. Os vereadores sabem que é ruim, tanto é que aprovaram o relatório, foi por unanimidade, né? A prefeita sabe que é ruim, ela sabe que o transporte é ruim. Não a RTG é boa, o que eu e o Moia fizemos. Simplesmente o ônibus não pode ficar na garagem, tem que estar na rua. Os vereadores sabem que é ruim, a prefeita sabe. O dono da empresa, ele sabe os problemas que tem. Claro, o problema é que ele administra a empresa, ele sabe onde estão os furos. A única pessoa que está faltando convencer
de que o transporte coletivo é ruim, é injusto, é imoral? É o Ministério Público. A cidade toda está convencida, o poder político está convencido, o poder executivo está convencido, o poder legislativo, a população toda está convencida de que o transporte é ruim. Nós só não conseguimos convencer o Ministério Público, infelizmente. Bom, fica aí então, para a reflexão de todos, essa fala do Cláudio Rodrigues, que é um especialista aí em transporte público, porque acompanha e sempre acompanhou essa questão no município do Guarujá. Nós tivemos então, nesse primeiro bloco, a presença do arquiteto Cláudio Rodrigues. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Segundo bloco já tendo nos estúdios a presença de Rubens Oliveira, ele que foi candidato a prefeito na última eleição no município do Guarujá, ele que estará conosco nesse segundo bloco. Antes de conversar com o Rubinho, a gente vai conversar com você sobre o Colégio Professora Ieda Maria. É isso mesmo, educação infantil, ensino fundamental, salas com lousa digital, laboratório de ciência e informática, atividades esportivas e extracurriculares, Kids Play, professores qualificados, matrículas abertas. Colégio Professora Ieda Maria, 22 anos transformando conhecimento em valores e atitudes. Falar com você também sobre a Proplastic de Vicente de Carvalho. Isso mesmo, a Proplastic faz 30 anos no litoral. É isso aí, vamos comemorar com a Proplastic. Sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para a rave, que é aquela balada de fim de festa, né, meu? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. É por isso que todo mundo fala Proplastic. Aqui tem tudo. Agora sim, então, conversando com o Rubens Oliveira, o Rubinho,
que está conosco. Rubinho, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Wellington, pela oportunidade. Para mim aqui são dois prazeres, um de estar no seu programa e o outro de compartilhar esse programa com meu amigo Claudinho aqui, que para mim é uma pessoa sem palavras no Guarujá, uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito. Agora, Rubinho, você foi candidato a prefeito na última eleição, não ganhou a eleição. Quem perdeu a eleição? O povo do Guarujá, Wellington. Eu vi aqui as palavras do meu amigo Cláudio, eu concordo com ele em tudo isso e vou acrescentar um pouco mais ainda. Eu acho que uma parcela de culpa de tudo isso é do eleitor do Guarujá. Porque você veja bem, na eleição passada nós tivemos 9 candidaturas a prefeito do Guarujá. Infelizmente essa população ela só viu 2 candidatos como um todo. E eu acho que esse é o motivo principal que você vê. Na primeira eleição que a Antonieta ganhou, com mérito inclusive do meu amigo Cláudio aqui, fez um ótimo trabalho, tá certo? O carro-chefe da campanha da Antonieta foi exatamente a Aviação Guarujá. Era exatamente a passagem, tudo isso que o Claudinho expôs aqui para vocês com uma clareza perfeita. Passou-se os 4 anos, o que foi cumprido disso? Nada. Então o povo deveria ter pensado que é na hora que ele tem que pensar, é exatamente na hora de votar. E o que o eleitor do Guarujá fez? Reelegeu a Antonieta. Conseguiu ver a Antonieta e o outro candidato, tá certo? Então, acho que uma parcela de culpa disso também é da própria população, que eu espero que nessas próximas eleições no ano que vem estejam mais atentos e que procurem ler os planos de governo. Eu sempre defendi isso, Wellington, eu acho que é um crime, porque eu sei que você sabe que o artigo 171 é tipificado no Código Penal, esse país, tá certo? É estelionato. Se você cometer, você vai preso, tá certo? Então eu acho que o estelionato político também a pessoa deveria responder também. Eu acho que a justiça deveria cobrar de todo o plano de governo, quando ele é registrado, que você registra uma candidatura, você registra também um plano de governo, que você deveria cumprir pelo menos uma parte desse plano de governo, que na realidade só serve mesmo para mentir, para iludir. Então eu vejo isso como estelionato. Tá certo? E a população também não cobra, essa que é uma verdade também, a gente também tem que ser honesto e coerente. A administração é falha, mas a população também o é. Essa é uma realidade, Wellington. A população é omissa, né? Exatamente, ou então, a lei de Gerson, para se ver da seguinte maneira, amanhã o meu amigo Claudinho, se Deus quiser, é candidato a prefeito. Talvez não tenha, tá certo? O poder econômico de muitas pessoas que talvez venham um candidato aí. O que acaba acontecendo? Então o brasileiro, ele só vai naquele que está ganhando. Mas o Claudinho... o Claudinho, por quê? Porque a campanha do Claudinho talvez não seja uma campanha tão grande, tão numerosa, quanto a de outro candidato, tá certo? Então o que acaba ocorrendo? O Claudinho talvez não tenha, não alcance, não ecoe nos 4 cantos da cidade aquilo que ele pretende de bem para a cidade. E o povo acaba não vendo isso, tá certo? Mas também não se preocupa em ver isso, Hélio. Agora, então, exemplificando o Claudinho, o que pode ter acontecido com os outros candidatos também foi isso? O senhor, por exemplo, teve uma estrutura econômica para colocar as suas propostas na rua na última eleição? A estrutura que eu tive é aquela que o meu bolso mandava. Essa aqui é uma verdade, até porque quem não tem um nome político, é difícil você vir, uma pessoa que nunca foi candidata nem a síndico de prédio, é muito difícil, porque uma coisa é você ser conhecido numa cidade e a outra é você ser reconhecido como político, são coisas totalmente diferenciadas, tá certo? Então você precisa até de um algo mais, né, de uma campanha maior, até para poder alcançar os 4 cantos da cidade. É essa dificuldade que o candidato que não tem esse recurso, ele acaba sofrendo. Porque as outras campanhas são milionárias, você sabe disso, você é morador do Guarujá, sabe que as campanhas aqui são milionárias, o que se gasta numa campanha política aqui. E às vezes, Wellington, aquela pessoa que realmente tem vontade de mudar, porque a realidade é uma só, o Guarujá está sem freio moral nenhum. Nós precisamos resgatar um pouco de dignidade dessa cidade, que é o que nós não temos hoje. Eu vejo aqui o Claudinho falar, eu sei a briga que esse rapaz faz por essa cidade para que se melhore, e se amanhã, eu tenho certeza, eu pretendo até o final desse ano, convencer o meu amigo Claudinho a vir candidato a prefeito, que é uma pessoa que eu adoraria que viesse, eu teria um enorme prazer de ajudá-lo, porque eu sei que tem das intenções, da vontade que tem de trabalhar em prol da nossa cidade, Wellington. Tá, sabe? E isso é que eu gostaria que o povo enxergasse,
sabe? Não visse aquelas campanhas milionárias, aquela mentirada desenfreada que é o que nós acabamos vendo em todas as campanhas, ou aqueles paraquedistas que caem na cidade na época das eleições com planos mirabolantes. Ninguém vai inventar a roda já foi inventada há 2000 anos, velho. O que se pode fazer é melhorar, sabe? É trabalhar, é gostar dessa cidade que nem eu. Eu gosto, eu nasci e me criei nessa cidade. O Claudinho também. Criamos nossa família aqui, nós vivemos aqui, sabe? É uma cidade que nós escolhemos de coração. Então você quer o melhor para essa cidade. E o melhor eu acho que é isso, Wellington. Agora, Rubinho, você tem a pretensão de ser candidato no ano que vem, não, a prefeito? Sinceramente, eu não tenho vontade de ser candidato. Eu acho que conversei com algumas pessoas, procurei algumas, fui procurado por outras. Nós estamos montando, sabe, uma frente em prol do Guarujá, a qual eu espero que você, o meu amigo Claudinho, façam parte disso, porque ninguém é candidato, é muito pelo contrário, sabe? A gente quer o melhor da cidade. Eu politicamente, eu sei que eu sou muito falho, é porque eu acho que o meu cinismo não vai até onde deveria ir, também, tá certo? Né? Então você acaba pecando muito. Eu sei pedir muito bem para você, para outra pessoa, para mim é difícil. Que uma vez eu vou falar uma coisa para você, quando eu entrei nessa campanha, teve um amigo meu que falou: Rubinho, você vai ver a dificuldade que é você pedir para você, e realmente é verdade, velho. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é você pedir para você. Ô Rubinho, como candidato, tem essa dificuldade. Você enfrentou uma campanha, a população, no modo geral, é claro, não todos, no modo geral, ela é desonesta, então, com os candidatos? Não é que ela é desonesta, é que através dos anos, eu acho que nesses últimos 25, 30 anos, a política do Guarujá, da forma com que ela é feita, você tira pela Câmara Municipal, você vai lá, toda a sessão você vê o que lá. É uma fila de pessoas para pedir. É com receita médica, falta o gás, falta a luz, é dinheiro para o aluguel, é dinheiro para comprar uma telha. Então, os políticos, eles criaram esse tipo de eleitor. Então, o pessoal acha que a Câmara Municipal foi feita para isso. Essa é uma realidade. Se eu falar para você um exemplo que é compra de voto, você vai falar para mim assim: pô, você pode ser processado. Eu concordo com você. Mas é a forma hoje com que os políticos do Guarujá, eles criaram isso. Você vê que era de praxe, alguns políticos aqui, mandar invadir terrenos, criarem-se favelas. Você vê, o cara deveria ser preso. Ele deveria ser responsabilizado por isso. E nós sabemos que isso cansou de ocorrer. Tanto é que hoje nós somos cercados por favelas. Tá certo? E muitas foram induzidas por políticos nossos, que nós sabemos disso. É a forma com que se faz política no Guarujá. Eu concordo com o Claudinho. O sistema político do Guarujá, não é que ele está falido hoje, ele está falido há muitos anos. É que o Guarujá é uma cidade tão boa, mas tão boa, que mesmo com tudo isso que esses políticos fazem com essa cidade, o Guarujá ainda continua de pé. Feio, mas continua de pé. Falido já está há muitos anos, sabe? E se continuar nesse sistema realmente, sabe, vai chegar uma época que nem na cidade você vai conseguir andar mais, velho. Agora, o Rubinho, entre os pré-candidatos, você por enquanto está dizendo que talvez não seja candidato aí a prefeito. Mas assim, rapidamente pensando aqui, se eu esqueci algum nome, o telespectador vai perdoar, mas rapidamente eu lembrei aqui que já estão se colocando como pré-candidato o Benzi, né? O Heitor, o Suma e o Duino. O que você acha aí, Rubinho? Olha, eu acho que é legítimo. E tem mais dois aí que você esqueceu. Um, inclusive, não, eu prefiro não citar nome, que ele teve num determinado programa aqui do um outro amigo seu, e falou que no Guarujá só tem 2 candidatos com conteúdo. Eu acho que é uma forma até errada de se colocar, porque é uma forma de menosprezar até os prováveis candidatos que venham lá na frente, tá certo? Mas é que você está enganado. Candidatos só tem 2, com conteúdo no Guarujá, tá certo? Então, e em relação ao vice-prefeito... faltou o Aranha aqui, faltou o Aranha. Faltou mais gente aí, mas... eu quero dizer para você o seguinte, mas com conteúdo nós só temos 2. Eu acho um absurdo... Na visão dessa pessoa, na visão dessa pessoa. Eu acho um absurdo uma pessoa que foi candidata a prefeito, sabe, que é político, é um cara proeminente na cidade, trabalha na cidade, falar que só ele e uma outra determinada pessoa tem conteúdo. É se achar demais, né? Então, mas esse é o Guarujá, é o nível do político do Guarujá. Sabe? É o nível que nós temos aí, Tuca. É o Wellington. O Wellington, desculpa. O Tuca é nosso amigo. Tuca é nosso amigo. É que foi no programa do Tuca.
Ô Rubinho, e vamos partir para a segurança então. Segurança no Guarujá. Pelo menos aqui em Pitangueiras, alguns comerciantes falaram bem da questão da segurança em Pitangueiras. Que, no geral, como é que você achou antes do Carnaval? Lógico, nós estamos gravando esse programa antes do Carnaval. Você veja, durante a campanha eu sempre defendi que você vê há uns 10 anos na cidade de São Paulo, em algumas cidades de São Paulo, nós temos uma polícia delegada. Eu sempre defendi que isso é um convênio feito entre a prefeitura e o Estado, para que o policial militar, ao invés de estar fazendo o famoso bico, caramba, então ele trabalha fardado com a viatura da Polícia Militar, com o seu parceiro, amparado legalmente, e é um convênio que a Prefeitura e o Estado pagam uma parte disso. Então, para o policial é bom e para a população é melhor ainda, porque esse policial, ao invés de estar fazendo bico, ele está ali trabalhando 8 horas a mais, mas ele também, para a família dele também é bom. E para a gente, a nossa segurança é melhor. Eu só lamento, eu espero que não fique só agora até o Carnaval. Eu espero que depois prolongue, sabe, que a nossa cidade, como o estado inteiro, isso aí também não é um mérito só do Guarujá. A violência está desenfreada no país inteiro. Eu acho que até no mundo, viu, Wellington? O negócio realmente está feio. É que aqui, Wellington, até por uma falta de zelo um pouquinho, até maior, que tem coisas aqui, eu sempre falei isso e continuo afirmando, tem algumas coisas que elas são previsíveis, sabe? Você sabe que vai acontecer. É que só toma uma providência depois que acontece. Eu sempre cito aquele fato daquele turista que teve a infeliz ideia de vir jantar aqui e aconteceu aquilo. Você vê, colocaram uma viatura ali na prefeitura, ela só fica parada ali. Você vê, nunca mais teve assalto ali. Tiraram a viatura, começou os assaltos de novo, voltou. Quer dizer, é preciso que morra outra pessoa ali para que se tome uma providência. Então tem coisas que elas são previsíveis. E não são nenhum absurdo, não vão gastar milhões, muito pelo contrário. Sabe, você pode fazer com o pessoal que você tem em casa. É que às vezes o mínimo não é feito o mínimo. A realidade é essa, o Wellington. Então, o Guarujá como um todo, na realidade, isso é um mérito, sabe, não é um mérito só do Guarujá, sabe, eu acho que o país inteiro está assim, sabe, essa insegurança, essa falta de segurança que nós temos, entendeu? É uma questão também do governo, sabe, endurecer um pouco mais e tomar, sabe, realmente rédea do negócio, porque casa que mulher manda, né, no sentido figurado que todo mundo fala, né, na base da brincadeira, todo mundo manda. Então, casa que não tem uma pessoa para tomar conta, bandido toma conta, velho. Agora, uma verdade tem que ser dita. Ano passado, o presidente da Câmara, Marcelo Spassoni, hoje deputado federal, ele esteve em São Paulo, junto com todos os vereadores, reclamando da questão da segurança, e de lá para cá parece que melhorou. Foi por causa da Copa do Mundo ou foi o deputado que ajudou? Não, acho que os políticos ali pelo menos tomaram consciência e pediram, o secretário até ouviu, mandou um reforço maior para a gente aqui, que hoje está fazendo até muito bem, apesar que eu acho que nos bairros o policiamento deveria ser um pouquinho maior, né? Mas eu acho que nós melhoramos muito, viu? Inclusive, eu não sei se você tem essa informação, a nossa criminalidade ela baixou um pouco. Um negócio até difícil hoje de ouvir isso no estado de São Paulo, mas realmente é uma verdade. E o que tem, né, o que é verdade a gente também tem que falar, mérito inclusive também dos vereadores de ter se prontificado a ter ido lá, ter falado com o secretário de Segurança Pública. Você vê, quando se quer fazer, Wellington, as pessoas fazem, é só ter um pouquinho de boa vontade. Boa vontade e coragem, né? Bom, o Rubinho que esteve conosco então aí, nesse segundo bloco, o Rubinho por enquanto não é candidato a prefeito, mas vamos ver mais para frente. Mas se o Claudinho for, ele já empenhou aí o apoio ao Cláudio Rodrigues. Então, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Vem estudar com quem gostar de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios.
A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria. Lousa digital. Parque Kids Play. Cozinha experimental. Sala de estimulações. Quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria. 20 anos de tradição, transformando o conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral. Banho e tosa. Ufurô. Chipagem. Vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias. Exames clínicos. Além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5. Estamos retornando então para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, já nos estúdios, tendo a presença do Alexandre Cardoso. Alexandre Cardoso é diretor do PROCON do Guarujá e coordenador do PROCON na Baixada Santista. Antes de conversar com o Alexandre, eu quero falar com você do Colégio Adélia. Isso mesmo, porque o Colégio Adélia está com matrículas abertas. O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial diurno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia, venha estudar com quem gosta de ensinar. Agora então, vamos conversar com o Alexandre Cardoso, diretor do PROCON. Alexandre, obrigado pelo seu retorno, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Wellington, participar mais uma vez do programa e poder esclarecer algumas dúvidas e orientar os consumidores a buscarem seus direitos. Bom, primeiro o PROCON está indo bem lá, nova sede do PROCON? O PROCON está indo bem, sim. A gente percebeu um aumento muito grande do número de atendimentos. Isso a gente... É mesmo? Aumentou? Aumentou o número de atendimentos. Ali é melhor o ponto do que aqui? Não estava, não? Nossas instalações são bem melhores, mais confortáveis. A gente climatizou, colocou ar-condicionado bem potente, que era a única coisa que estava faltando ali no atendimento. E o lugar é um lugar bem mais amplo, bem mais confortável para o consumidor. Mas o fato de aumentar o número de atendimentos significa duas coisas. Que o consumidor está mais crítico, né? Está procurando seu direito, está melhor informado, e que essas empresas continuam desrespeitando a lei. Não é motivo para comemoração, né? É motivo para ficar mais de olho ainda, né? Exatamente, porque um aumento no número de atendimentos significa que a lei está sendo desrespeitada, né? Mas enfim, nossa função, nossa missão é orientar o consumidor para que ele sempre busque seus direitos e não deixe, né, que as empresas, que essas grandes empresas, elas acabem levando alguma vantagem em cima do consumidor. Como é que está, o Alexandre, a Operação Verão? Que frentes que você atacou aí na Operação Verão, principalmente? Essa temporada, a gente foi a temporada que o PROCON mais acabou autuando alguns comerciantes. Apesar de informar sempre que é proibida a cobrança de consumação, o ambulante, a pessoa do restaurante, já passamos várias vezes e orientamos que ela não pode
impor ao consumidor um limite, uma cobrança de consumação. Apesar disso, desde 2009, essa temporada a gente constatou alguns comerciantes cobrando essa imposição da consumação, que nos deixou muito triste. Né? Já tinham sido orientados. Já. Várias vezes, desde 2009, a gente vem passando, chegamos a orientar mais de 1.500 ambulantes e restaurantes e comerciantes acerca que não pode cobrar consumação do consumidor, impor um limite para ele consumir, ou seja, ele comprou uma água, ele tem que pagar aquilo que ele consumiu. Se for uma água, se for uma porção, mas não impor o limite de 100, 50, 80 reais ao consumidor como consumação mínima para ele utilizar as mesas, as cadeiras e os guarda-sóis. Né? Agora, e aquela questão do músico, a casa o couvert artístico, né? O couvert. Tem casa que não cobra ingresso, né? É um restaurante e ele põe lá a música ao vivo. O consumidor está passando pela frente, ele quer entrar, não cobra ingresso. Ele quer sentar e ele quer até sentar longe da música, por exemplo. Qual é o correto da casa fazer? O que acontece? O couvert artístico ele pode ser cobrado, desde que ele seja informado previamente ao consumidor, ou seja... Tem que constar no cardápio, então. Exatamente, tem que constar no cardápio a informação que aquela casa cobra couvert artístico do consumidor. E se ele quiser não pagar, então ele tem que negociar antes de comer, antes de fazer uso Exatamente. Se for um local distante, né, que ele nem vai estar usufruindo daquele serviço, ele pode... negociar. Pode pedir para tirar do cardápio, desde que ele não esteja participando não usufrua. Do usufrua da prestação de serviço do músico. Tá. Né? Agora, começo de ano, o Alexandre, começo de ano não dá para a gente deixar de falar do material escolar, né? As mães aí estão tudo preocupadas com o material escolar. Aliás, a prefeitura esse ano, no primeiro dia de aula, a gente não vai parabenizar porque é obrigação, né? Mas legal, vamos fazer a constatação então de que no primeiro dia de aula o material escolar das crianças já estava disponível. É uma novidade, porque de 3, 4 anos para cá, o material escolar só vinha 8 meses depois, 7 meses. Agora o uniforme escolar, por enquanto, também não veio. Está faltando então o uniforme escolar, mas o material escolar, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, já foi entregue. Então isso a gente tem que também colocar, não é só criticar, tem que falar a realidade. A realidade é que foi entregue já o material esse ano. É para elogiar? Não. É uma obrigação da prefeitura, então ela está cumprindo com a obrigação que em outros anos não foi cumprida. Agora, existem as mães que têm que comprar o material escolar do filho que estuda em escola particular, enfim, por vários motivos. Como é que estão aí os preços, o Alexandre? É importante essa pergunta sua, porque é o seguinte, a gente constatou que, como acontece na alta temporada, que alguns comerciantes, eles querem ganhar tudo que não ganharam durante o ano, quer ganhar em um mês na temporada, isso também acontece com os materiais escolares. Tem algumas empresas que elas aproveitam a época do retorno das aulas e querem aumentar o preço de uma forma absurda. Abusiva. Então, a gente fez uma pesquisa de preços, o Procon fez uma pesquisa de preços, está divulgado no site, no procon.sp.gov.br, e é um instrumento que o consumidor pode utilizar para economizar o seu dinheiro. Vez que a gente encontrou diferença de preço de até 200% nos materiais escolares. Então, mas aqui na cidade não? Só no geral? Essa pesquisa é nível estadual? Essa pesquisa foi feita na região, aqui nas 9 cidades. Ah, tá. Mas a gente divulgou a nossa pesquisa separadamente aqui do Guarujá. Ah, do Guarujá? Então está disponível. Então qual é o site? Coloca aí, Cida. A gente tem no procon.sp.gov.br. procon.sp.gov.br. A senhora que vai comprar, o senhor que vai comprar material para o seu filho, dá uma pesquisada já nesses itens aí do Procon para você saber qual o preço médio que você pode pagar aí no material do seu filho. Não coloca o nome das empresas, não, só a variação? A gente divulgou alguns itens e assim, é uma diferença de preço muito grande, até 200%, então o consumidor tem que pesquisar. Você lembra de algum item que tem disparidade assim? Borracha. Borracha? Dá até 200% de diferença de preço na borracha, mas foi... Caneta também, a gente achou o preço, uma caneta sendo vendida a R$3, em outro lugar 13, então é muita coisa, então o consumidor tem que pesquisar.
Certo. Agora, o Alexandre, nessa época do ano também, passou o Natal, passou o final do ano, as empresas grandes, principalmente, fazem aquele saldão, né? Aquele saldão de temporada, será como é que eles chamam lá? Um saldão onde bota fora, vamos dizer assim, né? Um bota fora. E a gente sabe que teve vários bota fora aí nesses tempos. Vocês andaram fiscalizando esses bota fora ou não? A gente fiscalizou sim, algumas empresas também aproveitam esses saldões aí e acabam vendendo uns refugos para o consumidor que a gente fica impressionado. Produto quebrado, aconteceu de tudo nesses últimos saldões aí que as empresas divulgaram. Muito cuidado consumidor, porque essas propagandas tentadoras aí, sedutoras que essas empresas elas tentam implantar na cabeça do consumidor, no momento nem sempre é do jeito que eles falam. Depois que você compra o produto que você vai ver o problema que você comprou. A gente recebeu reclamações de liquidificador todo quebrado dentro, produto faltando peça, televisores com monitor quebrado e o mais grave, que foi um aparelho de um ar-condicionado para uma senhora de idade que estava precisando daquele aparelho de ar-condicionado, aquele que não precisa de instalação. Ah, sei, o portátil. Isso, exatamente, o portátil. Ela comprou o ar-condicionado, quando ela foi testar o ar-condicionado na casa dela, o ar não funcionava. Ela foi várias vezes até essa loja para tentar resolver e simplesmente a gente falou, não, eu só vendo, a responsabilidade é do fabricante. De fato, a lei fala que a responsabilidade é do fabricante, mas aquele produto, ela me procurou e olhando a documentação, eu achei um laudo daquele produto dentro da caixa que falava que aquele produto tinha sido encaminhado para assistência técnica. Já tinha ido para o consumidor devolveu, é isso ou não? Isso, ele tinha sido encaminhado para assistência técnica e ele não... assistência técnica tinha condenado? Tinha um laudo que aquele aparelho não tinha mais conserto. Ou seja, eles venderam um aparelho que ela não ia conseguir consertar e não ia conseguir Já sabia utilizar. Então do problema? Eu não sei não posso te falar, má fé. Mas porque você tinha laudo? Tinha um laudo. Como é que você coloca para vender Alguém colocou aquele produto, expôs o produto ao consumidor. Ou foi por engano ou por má fé. Exatamente. Não tem outra alternativa. A gente teve na loja, a gente obrigou essa loja a entregar um aparelho novo para ela, até na hora da casa falou, isso aqui tem um documento falando que esse produto está condenado, você não pode vender um produto que está condenado por uma assistência técnica. Foi no Carrefour isso aí, não? Foi no Carrefour. Pegou Carrefour da Enseada? Isso, pegou um produto superior e deu para a consumidora. Pegou um produto superior, que não tinha igual. Não, atendeu a reclamação. Agora, qual independente de saldão ou não, o consumidor comprou, tem loja que aceita, né? Quando o consumidor volta, você comprou hoje um aparelho, chegou em casa, deu defeito, não funciona. O normal é a loja mesmo trocar, porque ela tem o maior poder de comunicação e de barganha com a fábrica. Exatamente, a loja ela tem um canal direto com o seu fornecedor. Tem algumas lojas que elas carimbam na nota, troca com 48 horas, troca com 72 horas, Isso. E tem lojas que trocam até com 7 dias. Então, que é o prazo da internet. Eu entendo até que é o correto. A loja, você comprou aquele produto, levou. A loja não testa na hora. Então você levou, vai testar em casa, não funciona, ela tem que trocar. Então eu entendo que é o correto, é o que eu falei para você da outra vez, que a gente tem cobrado uma alteração na lei, que é para tornar alguns produtos essenciais, onde o prazo tem que ser reduzido. O consumidor não pode esperar 30 dias para ter uma geladeira reparada ou um ar-condicionado, que no verão é um produto... Ou o carro, né? Meu carro quebrou também. Meu carro quebrou tem 30 dias. Está na garantia? Não o prazo é muito extenso. Então a gente entende que não está protegendo o consumidor a lei nesse caso, porque a demora que o consumidor leva de 30 dias para ter um fogão, uma geladeira ou mesmo um aparelho celular, que é considerado um produto hoje essencial, não pode ser tão extenso assim o prazo, tem que ser modificado isso. Ô Alexandre, mas isso aí já estava para Dilma sancionar na época ou teve alteração na Câmara e no Senado?
Então, exatamente. Foi ano passado, não foi? Foi o ano passado, até eu pensei que a lei fosse alterada o ano passado mesmo, mas ainda não foi. Ainda continua a mesma coisa. 30 dias a empresa tem para Não, mas eu digo a legislação. Mas a legislação já passou pela Câmara e pelo Senado? Está para sanção da presidente ou não? Foi para o Senado e depois eu perdi, não sei se voltou para presidente sancionar, mas não foi, não está em vigor. Não está em vigor. Não está em vigor ainda, mas quando tenho certeza que vai entrar em vigor essa lei e vai ser um instrumento importante para o consumidor se proteger. Agora, quais as principais reclamações que vocês atendem no PROCON? Mais uma vez, eu vou ter que dizer que é a telefonia. A telefonia é um desrespeito ao consumidor. O serviço de atendimento ao consumidor, na maioria das vezes, não funciona. Deixa você... A Nextel, então, deve ter muita ligação, né? Tem muita reclamação, Nextel, Vivo. Então, tem que melhorar esse serviço de atendimento ao consumidor, porque... E vocês multam ou não? Várias empresas dessas já foram autuadas. A Vivo já foi autuada. Se eu não me engano, a multa foi em 7 milhões. Já foi... Mas pelo PROCON de São Paulo ou PROCON daqui? PROCON do Guarujá, que autuou a Vivo. Nosso PROCON, o fiscal Sérgio, que fez a autuação da Vivo, se eu não me engano, tem até mais de uma multa. Mas o fato da gente multar o consumidor, ele quer o problema dele resolvido. Você multa a empresa, mas o consumidor vai falar, tá bom, mas e o meu problema? Então essa empresa, ela tem que melhorar o atendimento dela, tem que melhorar o saque, tem que melhorar a prestação de serviço. E a ideia mesmo... depois, esse ano a gente vai ingressar com as ações. Aquela empresa que continuar desrespeitando o consumidor, a gente vai sim entrar com a medida cautelar e a gente vai proibir a venda, encerrar a atividade, pelo menos com a medida cautelar. Se elas vão reabrir, procurando os meios legais, a gente até entende que vai acontecer isso, mas a gente vai entrar com a medida mais forte aí. Então nós vamos aguardar por essas medidas mais fortes. Nosso programa estará sempre aberto aí para que o PROCON traga as novidades. Então, nesse terceiro bloco, nós conversamos com Alexandre Cardoso, o Alexandre Cardoso, que é diretor do PROCON do Guarujá. Eu quero falar com você agora, vamos falar sobre política regional. Vamos falar sobre o quê? Sobre a força política no litoral. Nós temos deputados federais na Baixada Santista. Nós temos aqui até uma lista. Nós temos o Beto Mansur, do PRB, nós temos Marcelo Squassone, do PRB, temos também o João Paulo Papa, o Papa, que é do PSDB, e o Samuel Moreira, que é do PSDB. Nós temos também deputados estaduais, que é o Caio França, do PSB, e também o Paulo Correa Júnior, que é do PEN. Nós, infelizmente, perdemos aí o Cássio Navarro, que era do PMDB lá de Praia Grande, que quando houve a revalidação dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral, ele perdeu a vaga dele e virou suplente da Vanessa Damo. Mas aí nós temos também aquelas pessoas que são mais próximos da região. Nós temos um Bruno Covas, por exemplo, que era de Santos, mas mudou o domicílio eleitoral para São Paulo. E também, por exemplo, o Herculano Passos. Herculano Passos, a Rita Passos, tem ligações diretas com o município do Guarujá através do vereador Givaldo Feitosa. Então, nós temos que lembrar a importância do vice-governador. Nós temos o vice-governador, que é o Márcio França, do PSB, ele é de São Vicente. Ou seja, nós temos aí vários políticos com mandato que podem reivindicar as questões cruciais para a nossa região. Nós temos aí a questão do túnel, que não sai do papel. Nós temos questões ambientais que precisam ser vistas, a questão da destinação do lixo, destinação final do lixo da região, que também é importante. Nós temos a questão da saúde é importantíssima para a nossa região. Precisamos de mais hospitais, mais postos médicos, enfim, mais estrutura e mão de obra para esse problema que é muito grande, sem falar de habitação e vários outros. Agora, o que acontece com esses assuntos, esses temas? Por exemplo, João Paulo Tavares Papa se elegeu deputado federal. Ele era do PSDB e até hoje, ele era do PMDB, ele era do PMDB, e até hoje o pessoal tem dúvida daquela saída dele do PMDB para o PSDB. Ele ainda não está muito confortável. Ainda na questão do deputado federal, nós temos aí o grande nome que foi
o Beto Mansur, que virou primeiro secretário da mesa diretora lá em Brasília da Câmara Federal. Um cargo importante que dá projeção e dá também força política para a nossa região. É importante também destacar o jovem Marcelo Squassone. O Squassone, mesmo estando aí pela primeira vez como deputado, ajudou bastante, aliás, o Beto Mansur na questão da eleição da primeira secretaria. Ele já é vice-líder de 38 parlamentares. Então, está também fazendo um trabalho. Agora, o que nós precisamos do litoral? Nós precisamos que esse pessoal efetivamente trabalhe para conquistar essas questões que são importantes para a nossa região. É isso que a gente espera dos nossos deputados estaduais, federais, do vice-governador. Na semana que vem, nós vamos falar, então, sobre a repercussão que é a eleição, ou o que foi, né, a eleição desses deputados, por exemplo, em São Vicente, em Guarujá, em Praia Grande, em Santos. Então, é esse o nosso tema da semana que vem. Nós vamos, então, agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando ponto final a mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Colégio Professora Ieda Maria, lousa digital, parque Kids Play, cozinha experimental, sala de estimulações, quadra poliesportiva, além de várias atividades extracurriculares. Colégio Ieda Maria, 20 anos de tradição transformando conhecimento em valores. Do infantil ao 9º ano, com o melhor corpo docente. Matrículas abertas. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. A Clínica Veterinária e Pet Shop Preço Baixo oferece os melhores serviços e produtos para o seu cão e gato. Rações tradicionais e especiais para dietas renais, cardíacas e diabéticas. Acessórios em geral, banho e tosa, ufurô, chipagem, vitrine de filhotes. Clínica Veterinária 24 horas na Enseada. Cirurgias, exames clínicos, além de farmácia veterinária e vacinas para o seu cão e gato. A Clínica e Pet Shop Preço Baixo possui ISO Quality Top 5.